Seja muito bem-vindo. O tema de hoje são ataques espirituais, ou seja, ataques extrafísicos energéticos. Quem vai falar com a gente é o Wagner Borges e o Saulo Calderon. Não vê esse vídeo, vem comigo. Queria pontuar algumas coisas então, né? A primeira delas é que é interessante que você comentou isso, porque eu recebi um e-mail de um ouvinte aqui do programa que comentou de que assim, a vida do cara tava ruim, o cara tava perdido, tava em trevas, não sei o que lá. Aí, poxa, ele tava meio depressivo também, né? Muito perdido e tal. E pô, ele falou que o programa, com as coisas que ele aprendeu aqui, com os especialistas que a gente trouxe, a vida do cara se iluminou. Pô, que então, legal. Ele falou que ele teve um despertar, mas ao mesmo tempo, o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele falou que durante todo esse tempo que ele estava mal, os últimos 3 anos, ele tinha certeza absoluta que ele tinha um obsessor muito forte ali. E que este obsessor se desgarrou dele a partir do conhecimento que ele teve nesse programa. Ah, que bacana isso. Então, por isso que eu falei que eu fiquei impressionado com essa teoria que você comentou agora, né? Esse caso, porque é exatamente o que um ouvinte nosso relatou. E a gente teve um caso também aqui de 2 convidados nossos que presenciaram uma entidade trevosa no estúdio, passaram mal, foi real mesmo, acabou trazendo uma hora, porque eles passaram mal e tal, não sei o quê, foi o Bácaro, né? Foi, ele Gilberto? O Gilberto Bácaro. Gilberto tem programa lá na rádio, exatamente. Rádio Mundial também. Ele falou que viu claramente uma massa escura, disforme, fugindo do estúdio. E esse caso casou com o e-mail que o cara mandou com o relato dele. Então, assim, é muita coincidência. O que bate com o que a gente estava falando antes. Não é? Alguém vir. É um trampolim, cara. Por isso que a pessoa tem que estar legal, tem que estar bem feliz de estar podendo fazer um programa desse, trazer gente legal. Cara, é um bem que você faz para a humanidade, né? Por exemplo, o Saulo tá vindo de Recife para cá, viajou, veio do aeroporto direto para cá. Pô, que legal que você está trazendo um cara igual o Saulo que faz um trabalho bem legal. E o cuidado de sempre trazer gente aqui que contribua, né, cara? Gente que construtiva. E não importa a linha, o legal é trazer gente diferente, não fechar pacote com nada. O público é inteligente, vai saber filtrar o que é sério, o que é do bem, o que faz pensar em algo melhor. Então, mas aí só para concluir, nesse caso, né, esse caso desse relato que a gente recebeu, porque vocês acabaram de comentar então que o espírito obsessor ele vai se vingar. Ou tentar. Ele pode tentar, né? Tentar. Porque às vezes ele pede contato e sai. E às vezes tem uns que simplesmente sai, vê que não tem campo, vai embora, ou tenta grudar em outro. Mas tem um ou outro que fala, se ajuda. Isso me ajuda também, eles pedem ajuda. Vamos dar um exemplo mais fácil. Ajuda. Pede ajuda. Eles falaram isso. Eu saí do corpo uma vez, eu comecei a sair do corpo bem novo, e tinha uns espíritos em casa. E minha mãe tinha um obsessor e eu não tinha muita noção assim, das coisas, eu tirava ele na porrada de casa. Eu não sabia o que era, tinha um cara dentro do quarto da minha mãe, não tinha negócio de carinho, não. Era voadora que eu dava nele. No começo. Mas como é uma voadora no astral? Mas rapaz, imagina, você entra agora no quarto da sua mãe, Tem alguém. Tem alguém lá, você fala, irmãozinho, vem cá, irmãozinho. Tá, mas era uma figura. Tem a figura de linguagem, mas eu saía do corpo, eles falam, corre que lá vem ele. Assim. Aí esse cara. Ele levou um outro cara para tentar me pegar. Só que eu consegui me defender ainda assim, porque você começa a dar energia e tal. Aí, tinham 4 uma semana depois. Aí na segunda semana ele levou uma mulher pelada, eu caí. Aí eu perdi você vê a inteligência. O que eles tentavam? Qual era a intenção? Você caiu, o que isso quer dizer com isso? Caiu em tentação. Eu caí na tentação, porque assim, enquanto eu estava dentro da briga. Dentro da briga eu estava, entre aspas, conseguindo ir bem. Aí eles pensaram, vamos derrubar ele de outra forma. Esse é o problema do assédio. Os caras não são bem, os caras não vão ficar tentando a mesma moeda. É aí que eles mudam a figura de ataque e aí você se dá mal. Vocês entenderam o que ele falou aqui? Tipo, ele tava guerreando, ele tava ali num confronto extrafísico com assediador. Isso é até muito comum, confronto extrafísico. Mas olha a sagacidade. Peraí, o Saulo é muito jovem, ele tá carente. Aí ele sai do corpo e tem uma mulher bonitona pelada lá, pronto. Não quer mais brigar, não. Se rendeu aos desejos da carência da pessoa ali. Por isso que o assediador, ele é o assediador obsessor, espírito negativo, o nome que você gostar. Por isso que se diz que ele é um enorme, um gigantesco professor. Por quê? Porque ele mostra muitas vezes o nosso potencial
mesmo que a gente não admita, mas principalmente ele exalta as nossas fissuras, quer dizer, as nossas imaturidades. Entenderam? Então, quando o Saulo fez isso e ele caiu, ele falou, opa, como ele sendo mais vivo, mais esperto como o Saulo, ele falou, opa, eu tenho um problema aqui. Eu tenho uma condição que, se eu não observar, vai continuar puxando meu tapete. Portanto, no fundo, a gente tem que ser muito grato até aos assediadores. O que esses seres extrafísicos já mostraram para mim, as minhas fissuras, as minhas áreas sombrias, as minhas imaturidades, e falar, olha só, derrapei aqui, tem que observar isso. Claro, tem coisas que a gente supera mais fácil, tem coisas que levam anos, tem coisas que podem levar décadas, mas a lição está ali. Para quem está esperto, para quem está de olho, isso é precioso, vale muito, é uma informação assim valiosíssima para quem quer evoluir, com certeza. Eles pegam você nos outros postos, você é um cara nervoso, aí olha para você e fala, o cara vai fazer uma reunião, velho. Qual é a abertura do Alê? É isso aí. Não, o Alê tem uma pessoa na família lá que é brava e é médium. A gente pode ir lá bagunçar ali e tal, e ele vai desestruturar com certeza. Vamos fazer um teste. Aí eles vão atacar especificamente um ponto. É por isso que o assédio, e eles chamam reforços. Pode acontecer de saírem. O assédio, em média, quando você muda de sintonia, a pessoa vai começar a fazer um trabalho desobsessivo, você muda de frequência ou assistir o seu programa, né? Modifica. Ele pode, o espírito começa a ficar beirando porque a pessoa mudou a sintonia. Ele pode sair. Ele pode ficar na tentativa de pegar alguma falha, algum ponto falho da pessoa, não encontrando, ele pode tentar fazer alguma coisa dentro da vida da pessoa para fazer ela baixar a frequência de novo e com isso ele conseguir fazer o acesso finalmente da pessoa. Tem várias formas disso acontecer. Saulo, você me fez lembrar de alguém. O Siddhartha Gautama, em 500 a.C., que se tornaria o Buda. Buda vem da palavra Budi, do sânscrito, que é iluminação ou inteligência pura. Então, Buda não é o nome de um cara. Que alívio que o Buda também caiu, velho. É um título que você dá a quem alcançou o estado de Budi, torna-se um Buda. Se Budi é iluminação, Buda é um iluminado, aquele que despertou. O Buda sentado embaixo da árvore Bodhicitta, meditando, já quase que alcançando aquele nível, né, o estado de elevação, e quando isto ocorre, a aura do cara se expande e ilumina a aura do mundo, silenciosamente. São os grandes momentos de grandes mestres que a história não registra, é o invisível. Entidades assediadoras daquela época na Índia partiram para cima dele antes que ele alcançasse esse nível. E aí jogaram ataque extrafísico atrás do outro, e o Buda ali na dele sereno. O último ataque foi o quê? Um bando de donzelas nuas para tentar tirar o cara do sério. Isso é histórico. E ele permaneceu ali e irradiou sua luz e alcançou o nível de um dos maiores caras que já teve aqui. O Siddhartha Gautama tornou-se um Buda porque alcançou o estado de Budi. Então o Saulo me lembrou isso. E a outra coisa, você pega um exemplo daqui mesmo. Eu vou usar agora o guru como exemplo, dá você. Guru é alcoólatra, por exemplo. Ele tem um grupo de amigos que bebem junto no mesmo bar, e eu não estou condenando nada, eu só estou colocando um exemplo. E ele está numa fase destrutiva, ele chega em casa, briga com todo mundo, ele vive só em função do vício que destrói realmente uma família. Em alguns casos é como uma doença mesmo, precisa de tratamento, é claro. E aí ele encontra o Saulo conversa com ele e de repente desperta uma fagulha de resistência nele contra o vício. E ele começa a mudar e para de beber. Supõe que ele começa a frequentar um lugar espiritual do bairro dele, seja em que linha for. A galera que ficou no bar, que estava acostumado com a presença dele durante anos, vai falar do Saulo assim: sabe aquele Saulo? É um feiticeiro. Ele trabalha para o capeta. Nosso amigo estava aqui há anos. O Zé, o guru. Ele tirou o nosso amigo daqui do nosso convívio, e agora o nosso amigo está metido com aquela macumba ali, que é o termo que a pessoa vai usar por ignorância, com aquela macumba ali, e já nem fala mais com a gente, já não vem, ele vem aqui, já não é aquele cara de antes que bebia junto. Ele está diferente porque aquele maldito daquele cara ali desviou ele. Então, alguns desses bêbados podem ganhar alta raiva contra o Saulo, que não fez nada de errado. Extrafisicamente é a mesma coisa que nós estávamos falando. Não é vingança, mas a tentativa. Aquele cara tirou nosso amigo agora está mexendo com aqueles troços lá de macumbaria, em vez de estar aqui no bar bebendo com a gente. Eu já passei, tantas pessoas já passaram por muitas situações complicadas assim. Se você ajuda um ser extrafísico, por exemplo, que
tem mais amizades, ou que mesmo é um líder dentro daquele grupo doentio que ele tinha, e os outros ficam revoltados e querem vir para cima de você. Teve um caso específico, eu passei anos recebendo alguns ataques extrafísicos, anos assim, tinha um ataque, depois muitos meses tinha outro, isso foi levando muito eventualmente, mas durou-se muitos anos, até que em determinado tempo parou. Mas para você ver o nível de raiva que esses seres têm, porque você ajudou algum deles, que eles gostavam muito, podia ser tipo um amigo do bar, no meu caso não era isso, mas hoje não era nem meu, era de uma outra consciência que eu acabei ajudando, mas naquele convívio eles pensavam, poxa, tirou daqui, mesmo que esteja numa melhor, eles ficam revoltadíssimos. Então por isso que se fala, na assistência, quer dizer, na tarefa fraternal, não existe ou não tem espaço para ingenuidade. Eu estou ajudando o mundo, o universo a me retribuir apenas com luzes, com flor. Não. Claro, você vai ter ajuda, você vai ter tudo, mas os seres inferiores, ainda medíocres, ainda da emocionalidade exacerbada, não tem romantismo, mas vem para cima, às vezes, nem sempre. Pode vir para cima, pode se revoltar, não é fácil. Então, para quem quer, mesmo para aquele que quer ser fraterno, tem que aprender a ter mais equilíbrio, a ter técnicas energéticas defensivas, enfim. Tem que ficar de olho porque não dá para bobear com esse pessoal. A situação realmente nem sempre é fácil. Mas vamos lá que está muito legal. O extrafísico você calcula mais ou menos por igualdade. Então eu gosto de usar os exemplos daqui para a gente extrapolar para um nível paralelo, fica mais fácil de entender. Verdade. Muito bom. Eu vejo que, como fala Mancini, quer falar? Tem um relato e uma pergunta junto com esses dois assuntos que falamos aí. Manda. Eu pertenço ao motoclube e eu não tenho uma religião definida. E a gente fazia a distribuição de alimento à noite, sopa e tudo mais. As poucas vezes que eu fui, eu me sentia muito mal depois. Ficava doente, as coisas desandavam, a concentração e tal. E aí eu desisti de ir. O que acontecia? Assim, eu trazia um obsessor junto comigo, que conseguia me convencer, olha, não vai fazer o bem. É que agora eu estou juntando as coisas com o que vocês estão falando, né? São várias possibilidades, porque ainda tem uma possibilidade bem humana. Lidar com a dor do outro é muito difícil e causa também repercussão na gente. E aí a pessoa não se sente confortável. Tem um lado humano também. Deixa eu só complementar uma coisa do Mancini, é que o Mancini ele passou por uma EQM já. Uma experiência quase morte. Então ele é um pouco diferente aí, ele é um pouco mais sensível. Mas só vamos resumir a história que o Mancini contou, então, rapidinho, porque não sei se todo mundo conseguiu ouvir, não é? Não sei. Ele contou que ele tem um grupo de motoclube, que ele ia lá servir comida para as pessoas necessitadas na madrugada e à noite. E sempre que ele ia, apesar dele ir fazer o bem, ele se sentia absolutamente mal. Ficava doente, vomitava, tinha dor de cabeça e por aí vai. E aí a pergunta dele, ele estava associando a isso. Então ele acha que talvez tinha algum obsessor. Até pode ser, mas pode ser o lado humano também. Por exemplo, imagina um médico, tá, recém-formado. Ele vai lá para a África, para um daqueles assentamentos lá. Até o hospital que pessoas da plantão. Não, mas eu estou pegando uma coisa mais drástica. Ele vai até lá, ele volta impactado com aquilo e fala, não sei se isso aí é para mim. Porque é esta possibilidade. Agora, a outra que ele aventou também é possível. Fora o lance das energias. Você está lidando com moradores de rua numa carência enorme, não estão conseguindo tomar um banho. Você perde energia também, nem percebe. Vários deles revoltados, você perde energia. Então tem uma série de coisas. O que protegeria no caso? Tá? A pessoa, antes de ir, fazer uma meditação ou se cercar de luz ou uma prece para ela ir revestida de uma energia que a torne impermeável. Ou conhecimento direto, né? Ou trabalho de energia direto mesmo, né? Realmente, fazer um estado vibracional, fazer uma técnica de ativação de chakras, né? Acho que isso é o mais recomendado nesse sentido mesmo. Porque é aí que está o ponto. Se você está bem com as suas energias, não é que você não vai ser sugado, mas pelo menos você está com as defesas mais em dia. Você está menos distraído para ser sugado ou intoxicado por energias inconvenientes. Isso é importante se dizer.
E na volta, se ela puder, sentar, tomar um banho, agradecer o alto e fazer novamente, porque aí corta qualquer conexão que tiver, porque não é fácil lidar com a dor do mundo. E um detalhe, tá cheio de gente que não segue nenhuma religião, nem nenhum caminho espiritual, fazendo bem no mundo. Por exemplo, um grupo dele, um grupo de motoqueiros, tá ali fazendo assistência no meio da madrugada. Isso é muito legal. Deixa eu contar uma coisa que quando eu falei isso um dia lá no meu programa da rádio, que o Zé escutou durante anos. O Zé é fã, eu tô lá desde 1999, mais de 20 anos. O Saulo já esteve lá. Quando eu contei isso, deu uma repercussão, porque é o seguinte... Outrora, na Europa, aonde ficavam os cemitérios? Atrás da igreja. Como a igreja era considerada terreno santo, campo santo, tudo que estava dentro do perímetro dela era campo santo. Com o aumento da população, os cemitérios se espalhando para a área urbana, então ficou essa história de que o cemitério seria campo santo, coisa que era naquele contexto e hoje não mais. O cemitério está espalhado em outros lugares que não estão dentro de um perímetro de um templo de nenhuma religião, tá? Então, eu falei, mas e algumas religiões podem trabalhar a energia do cemitério como Campo Santo, como algumas linhas afro, e com coisa positiva, usando energia, da saudade, uma série de coisas. Pois bem, eu pergunto para vocês, se eu chamar um cemitério de Campo Santo, onde estão os restos mortais, com respeito ali, colocados por seus familiares, é a referência que eles têm. Se eu chamar o cemitério de Campo Santo, ok. Mas eu pergunto, um grupo de materialistas na noite distribuindo sopa quente e cobertor nesses dias frios, esse grupo forma um campo energético em ação. Eu te pergunto, aonde está o Campo Santo? Num grupo de pessoas vivas fazendo bem ou num grupo de cadáveres mortos que não agem para nada? Aonde é o Campo Santo? Um lugar estático ou a caridade em ação, o bem sendo feito? Então, tem muito materialista com a aura mais santa do que muito espiritualista. É importante eu, como espiritualista, falar isso. Para deixar claro, nós não estamos falando de doutrina e nem de nada. O importante é a atitude da pessoa. O mundo tem muita gente complicada, mas o mundo tem muita gente boa que às vezes a gente não nota, porque o olhar da gente se tornou muito negativo devido a tantas coisas ruins, mas está cheio de gente boa fazendo coisa boa também. É importante assinalar isso, cara. Com certeza. E aí a gente percebe que quando você tem uma boa intenção, não é que os assediadores diminuem. Esse é um ponto importante de se falar. Mas eles se diversificam. Porque alguém pode pensar assim, pô, legal, ó, quero esse Campo Santo, que ele citou nesse termo simbólico. Não, eu quero ser uma pessoa iluminada, uma pessoa, né, avançada, vou ajudar os outros. Isso vai diminuir os seus assediadores? Por um lado vai. Aqueles incomodados que não vão mais gostar do seu novo padrão vão cair fora, mas vão vir os assediadores ou os obsessores dos outros para cima de você. Ah, mas beleza, então ainda bem que você falou isso, Alexandre. A partir de agora você sabe o quê? Nada, eu não vou ajudar ninguém, não quero saber dessa parte fraternal, não quero saber de nada disso, eu vou apenas focar na minha vida egoisticamente. Você vai ter mais assediador ainda, porque eles não querem que você abra mão desse tipo de comportamento. O que eu quero dizer com isso? Veja, você vai ter assédio de qualquer jeito. Se você não fizer nada, se for egoísta, vai ter mais assédio que o normal. Se você for uma pessoa fraternal, você vai ter menos assédio que o egoísta, só que um nível de assédio mais diversificado, mais sofisticado, porque é um jogo de xadrez, onde eles usam, como o próprio Saulo falou, a estratégia. Qual que é o ponto fraco dele? O que a gente pode, sabe? Eles têm inteligência. Seres que, não é porque o ser não tem mais o corpo físico que ele ficou abilolado, que ele ficou um idiota, não. Muitos são muito ardilosos, engenhosos de como sabotar e de como tentar, não conseguir, mas como ele pode tentar sabotar, atrapalhar e interferir negativamente na tua vida. Então não tem para onde correr. A gente tem que aprender a lidar com todo tipo de consciência. Agora, tem um diferencial brutal que é o seguinte. Por mais que você tenha assédio de outras pessoas, não tanto o teu, mas você começa a acoplar, sabe com quem? Com os amparadores, ou seja, os mentores, os guias, os seres luminosos das outras pessoas. Aquele que conecta com você e fala, fulano, ajuda aquela pessoa lá que está carente, que ela está precisando de uma ajuda. Dá uma energia para ela. Então ele te inspira, ele te energiza, ele te dá toda uma cobertura
dentro do que ele pode, dentro do nível da ética, para que você ajude os outros. A pessoa egoísta, a pessoa que é antifraternal, que não quer saber de ajudar ninguém, essa não acopla nada que é bom, ou quase nada, muito raramente. Ela só pensa nela, né? Então, gente egoísta é quase como um animal. O animal é um ser egoísta. Ele mal pensa na cria, na parte, né, biológica dos filhos, a procriação só. E olha lá. Então, a conexão com seres mais evoluídos, mais tranquilos, que inspiram, que energizam, que orientam, que encaminham, isso é um diferencial marcante. Quanto mais assistência uma pessoa faz, mais ela vai acoplar com seres de padrões melhores. Ela vai ganhando mais autoridade moral frente a esses seres mais evoluídos. Mas não se iluda. Quanto mais você se ilumina, mais você atrai as moscas. Aí que vem esses seres extrafísicos, obsessores ou assediadores negativos. Mas isso faz parte da tarefa do nosso crescimento de evolução. E falando em evolução, se você quiser também acelerar o seu processo, olhe o primeiro comentário desse vídeo aqui, o comentário fixado, temos um curso de experiência fora do corpo. Como é que eu saio do meu corpo? Eu posso comprovar a vida após a morte? Eu posso, sei lá, como o Saulo, ver se tem alguém importunando a minha mãe, os meus parentes, sair fora do corpo e ver o que está acontecendo na minha casa? Sim, você pode ter milhares de possibilidades, né? Aonde você estava antes de nascer, reencontrar parentes falecidos, ser ajudado a aprender um monte de coisa, enfim. O que tem de vantagem de saída do corpo, especialmente perder o medo da morte, é algo assim extraordinário. Mas tem que estudar, tem que se aprimorar. E nesse curso tem no módulo completo, são todas aulas gravadas, tá? No módulo da aula gravada completo tem mais de 60 horas, inclusive as técnicas aprofundadas para você ter suas experiências na sua casa. Não precisa nem contar comigo não. Você vai aprender e treinar por conta própria. Então dá uma olhadinha no primeiro link aqui, do primeiro link do primeiro comentário desse vídeo e dá uma olhadinha, veja se é o seu momento de embarcar nessa aventura que, em geral, é extraordinária. Isso se a pessoa, obviamente, for correta e positiva, bem intencionada, tá certo? Então, se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas e grupos que você acha que possa fazer a diferença. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias iluminadas para todos vocês. Até a próxima. Valeu!